que seria um líder para meninos de uma yeshiva? Explorar o melhor do que esses alunos podem entregar, ok? Todo mundo nasce com uma habilidade, todo mundo tem um brilho próprio. Então você, através do que você ensina para eles, você quer tirar o melhor deles. Faculdade do Líder, na segunda temporada do episódio Líderes que Inspiram. Hoje eu, Laura Núbia, estou aqui com Marcos Glicas. E temos uma dupla conversa aqui com um casal que está fazendo um trabalho maravilhoso com o movimento juvenil Setim no Brasil. Então, estamos recebendo o rabino David Lankri. Ele é rabino formado pelas Yeshivot Brasil, Londres, Buenos Aires, pelo Rabbinical College, é educador na escola Lubavitch, educador também do Bar Mitzvah, é diretor do movimento juvenil Setim e que acontece pela sinagoga Beit Shabbat Central. Muito obrigado pela presença, rabino, agradeço. E sua esposa, Mariana Frischmann Lankri, que é esposa do rabino David. Ela estudou nas escolas suíço-brasileira e Gani, também pelo seminário Beit Shaná, é formada em administração pela FAAP, é empresária e empreendedora, junto com o rabino, está aí na direção do movimento juvenil, é mãe de 6, está gestante do 7º, tá chegando. Esposa do rabino, são rabinos na sinagoga? No Beit Rabat Central. Beit Rabat Central. E eu acho que esse é o currículo de mais peso, né, Mariana? Nossa, muito obrigada por ter aceito. Imagina, um prazer. Como o Glicas disse, quando nós lemos o seu currículo, né, eu fui lendo. Estudou nas escolas, seminário, formada em administração pela FAAP, foi subindo, né? Esposa do rabino, aí foi subindo. Você viu? Mãe de 6, e aí, de repente, ela chega grávida do 7º. Falei, meu Deus, que currículo de peso! Esse tá pesado. Tá pesado, né? Nossa, muito obrigada por ter aceito. Um prazer, um eu prazer. Quero agradecer a vocês, Davi, e eu não sou muito ruim de nomes. Mariana. Eu estudo com meus netos todo domingo, né? E um dos estudos agora, um mês atrás, eu passei 15 minutos, para eles não... Porque senão eles não vão querer o avô deles se enchendo a paciência por mais que... Se eu mantenho eles 15 minutos ouvindo eu falando palavras de Torá, Marcos Glicas falando palavras de Torá para os netos, isso eu acho que Deus treme o céu só de ouvir isso. E eu chamei a minha neta durante os 15 minutos pelo nome errado. Eita, acontece. Faz Mariana, parte. então, isso é meu. Tô feliz de receber vocês. Prazer é nosso. Principalmente para falar de liderança juvenil, que é uma coisa muito complexa, muito difícil e muito importante, que é preparar os nossos jovens para a vida de hoje, que não é fácil. Sim. Eu queria que vocês começassem e contassem pra gente o que é esse movimento Setim. Começa? Mulheres primeiro. A verdade é que, assim, para contar toda a história de como introduziu esse programa aqui no Brasil, acho que o Davi pode falar, só para dar uma elaborada antes do que a gente... Esse programa Setim não é só aqui no Beit Rabat, não existe só o nosso grupo. Tem também no Higienópolis, tem no mundo inteiro, na verdade. Tanto que uma vez por ano a gente se junta a jovens do mundo inteiro, em Nova York, e faz um fim de semana de todo esse jovem. Então, como que surgiu esse programa? O Chabad é muito importante atrair os judeus para o judaísmo. Não adianta você só fazer uma sinagoga e quando tem um falecimento ou um nascimento. Então, na sua sabedoria, né, o Rebbe, ele criou um programa em que depois foi mais desenvolvido, agora para a atualidade, em que começa com crianças pequenas. Então, tem o Sea Kids, que é o Chabad Kids, que faz escolinhas de domingo, escolinha pós-escola, nos dias normais para crianças. Aí continua, a criança acabou o Sea Kids, fez Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, aí eu venho o Setim, que é para jovens entre Bar Mitzvah e Bat Mitzvah até a idade da faculdade.
Entendeu? Depois tem o próximo, para quando eles estão na faculdade. Tem Beit Rabá dentro das faculdades americanas. Aqui eles fazem, por exemplo, o Espaço K. Você pode pegar como um exemplo, que são jovens universitários. Depois tem o Young Professionals, são jovens profissionais, que são casais ou solteiros jovens que começando a vida, querem se casar, promovem baladas judaicas para eles se conhecerem, se casarem, e daí começa de novo o Kids com seus filhos. Então, é um ciclo da vida para aproximar os judeus para o judaísmo através das crianças, principalmente dos seus jovens. E aqui a gente trabalha com Sitin, desculpa, muitas sinagogas também trabalham com crianças. E uma curiosidade é que eu não sou de família religiosa. A minha família voltou ao judaísmo, assim, sempre foi judia, mas voltou a ser religiosa através de mim e do meu irmão, que começamos a participar de colônia de férias. Então, eu vivi um pouco desse ciclo. Eu ia te perguntar isso. Então, eu e meu irmão, a gente nasceu na família tradicional, mas nada. Então, começamos numa colônia de férias. Meus pais começaram a participar de Shabbat. De repente, foi se engajando. Isso em Curitiba ainda, porque eu sou de Curitiba. Então, é um processo maravilhoso. E nós estamos na fase dos adolescentes. Então, você é um exemplo real de que aquilo que você está fazendo, Sim. ele é capaz de transformar uma família inteira. 100%. 100%. Essa foi a visão do nosso Rebbe. Exatamente. Muito, muito bacana, porque hoje quem traz... Vou até citar um exemplo que você conhece, o Zé, o Nigri. Sim. Ele se tornou religioso. Eu não gosto de falar essa palavra religioso. Praticante. Praticante. Ele se tornou praticante porque eu falo que nossa religião, o judaísmo, não é nem uma religião, é uma maneira de viver. É um estilo de vida. É um estilo de vida que eu acho que hoje eu entendi. Na minha casa não veio da maneira que veio na tua casa, que eu acho muito bacana, e eu estou tentando ver se eu consigo devagarzinho trazer eles para mais perto, mas também não pode pegar, eu não posso ir forte, porque se eu for forte, espana. É tudo muito sutil. É uma coisinha que a criança fica encantada, um jovem fica encantado, e que daí os pais percebem essa luz, e daí o jovem começa a fazer uma coisa em casa. E o Rabino é mais que craque, já viu muita coisa acontecendo na vida dele. E você vem de família... Então, minha família, os meus pais fizeram tchuvá. Retornaram ao judaísmo também. Só que eu já nasci religioso. Então, eu, por exemplo, desde pequeno já como kasher, entendeu? Eu nunca experimentei uma comida não kasher, no caso. Então, para mim isso já é uma realidade, sempre foi, entendeu? Eu nunca tive esse Ele nunca comeu sangue de valsa, entendeu? Que é um desafio. É um desafio. Porque você vê com um cara que é viciado em comida como eu, deixar de comer uma costela de porco é muito difícil. Imagina. Porque eu abria meus churrascos, que era homérico, churrasco que eu fazia na minha casa de campo, que todo mundo adorava, e eu abria com porco, linguiça de porco e costela de porco. E eu tenho 19 anos que eu sou Shomer Shabbat. Uau. Eu passei a ser Shomer Shabbat quando eu tive certeza que Deus existe. Eu sempre acreditei em Deus. Mas uma coisa é você acreditar e outra é você confiar. Verdade. E ter certeza. E eu, quando tive certeza que acredito em Deus, eu liguei para o meu rabino e falei para ele qual a coisa mais importante da religião, para agradecer a Deus. Ele falou, primeiro, o mais importante é a paz em casa. Então você não pode ir contra as coisas que tua esposa faz e vai deixar de fazer. Então, vai ser Shomer Shabbat. Eu perguntei para ele, o que é ser Shomer Shabbat? Aí ele me explicou. E houve uma aposta em casa. Quanto tempo eu ia durar? O melhor que me deu foi o rabino, que é o meu rabino. Quanto tempo? Ele deu 6 meses. Uau! Tem quanto tempo? Foi otimista. 19 anos. O tempo do meu neto, porque exatamente eu lembro, que não dá para esquecer. Eu passei muitos problemas, eu estava no spa, né? Meu spa que eu fiquei fechado lá. E eu fui liberado do spa. Eu cheguei em São Paulo de Rondônia e aterrisei, troquei de roupa no estacionamento do aeroporto e fui para o Brit para a circuncisão do meu neto. Primeiro neto homem. E isso foi a segunda vez, porque na primeira eu cheguei 2 meses antes do nascimento da minha primeira neta, que hoje tem 21 anos,
terceiro ano de Direito no Mackenzie, e esse neto que fez o BRIS está na GV em Economia. Não é de se estranhar que você faz referência a esses estudos com seus netos como algo que transformou a sua vida. Totalmente. Porque se tudo que aconteceu tem algo relativo ao nascimento ou os eventos importantes na vida dos seus netos, né? Ontem, você fez o seguinte, ontem nós estamos com uma visita de um primo deles, certo? O filho da minha cunhada, que está morando em Israel, em Eilat, no meio do Negev. É médico, oftalmologia, cara, nota top, e tá aqui a esposa dele com os dois filhos. Então, meu filho convidou para reunir todos eles lá em casa. E aí, no domingo, às 6 da tarde, ele chamou o meu compromisso com meus netos, é todo domingo às 6h30. Sim. Eu falei, não tem problema, todo mundo pro quarto. 15 minutos com o avô vocês têm que dar. E eu fiz os meus 15 minutos com eles, mesmo no meio disso. Uau. Que é ótimo. Bom, vamos lá. Rabino, eu gostaria que você eu queria saber sua opinião. O que é mais difícil trabalhando com esse público juvenil? Qual que é a maior dificuldade ali que vocês identificam? Bom, o maior desafio hoje, e acho que é uma questão não somente desse público juvenil, mas educação em geral, é conseguir colocar valores nesses jovens. Hoje no mundo, na mídia, nos filmes que a gente tem assistido, etc., todo mundo está com essa, vamos dizer assim, onda de falta de autoridade, cada um escolhe o que tem que ser, o que quer fazer, tudo liberado. Isso é um desafio que, e mesmo eu um pouco mais, não sou tão velho assim, mas assim, nós não tínhamos isso quando na nossa infância, né? Tinha a figura do pai, o que a mãe dizia, o que o pai dizia, não podia contradizer, etc. A escola. Então eu sou educador também, não somente com jovens, mas assim, bom, são jovens também, 7º ano na escola, e a gente percebe mesmo nos religiosos, no mundo religioso, assim, existe essa questão, porque existe uma influência de fora. Então, num mundo que tudo é permitido, como você vai pedir para um garoto vir na sinagoga? Uma menina participar de um Shabat, quando tudo que está fora está puxando eles para uma outra realidade. Então, acho que o mais difícil mesmo é nós trazermos esses jovens para escutarem as palavras, né, nossas da sinagoga, etc. E depois dessa primeira conexão, existem outros desafios, mas hoje em dia o trazer a juventude para mais próximo da religião e de Deus, né, tá um pouco complicado devido a toda essa exposição que temos, principalmente pela internet. Eu acho que seria esse o maior desafio na atualidade. Existem, obviamente, nós temos, obviamente, técnicas e maneiras de a gente tentar trazê-los. Isso, na verdade, o Sit-in tem esse objetivo. A Mariana começou a falar um pouco sobre o Sit-in, como é que a gente trouxe esse movimento para o Brasil. Eu já faz um tempo dou aula de Bar Mitzvah, né, que é a passagem da maioridade judaica. E nas aulas de Bar Mitzvah que eu fui percebendo, eu comecei no Beit Chabad do Morumbi, 2009, já faz um bom tempo. Inclusive, tem um aluno já com 27 anos, quer dizer, né? É gostoso? É gostoso de ver, com família. É gostoso essa... É que você começou também cedo. Comecei, tinha 23 anos. Na hora de antes até um pouquinho. Antes que eu tô na Rabino, eu já dava aula de Bar Mitzvah. Porque para você dar aula de Bar Mitzvah, você não precisa ser um rabino, você precisa ter uma didática, né? Uma conexão com o jovem. Bom, eu fazia Bar Mitzvah com esses jovens, eles vinham, aprendiam as rezas, aprendiam uns valores, né, que a gente ensinava para eles, mas depois, tchau. Colocava tefilim, os filactérios, depois cada um ia para sua casa e ia lembrar de tefilim, talvez... A maioria nem continuava colocando. Não, guardava na gaveta e ficava lá, porque não tinha uma continuidade, né? Assim, e muitos desses jovens que fazem Bar Mitzvah, assim, a maioria dos pais... O Bar Mitzvah é um marco importante na vida dos jovens e da família. Mas para eles é fazer o Bar Mitzvah, muitas vezes, e pronto. Você fez aquela cerimônia e acabou. Inclusive, até tem uma história engraçada para contar para vocês. Uma vez eu estava dando aula de Bar Mitzvah e eu comecei a ensinar sobre a bênção dos alimentos. E aí o garoto se interessou, perguntou, pá. Na mesma noite, eu recebi uma ligação.
E a mãe me fala assim, Rabino, você não precisa ensinar isso para os meus filhos. Eles não vão usar. Nós não somos religiosos. Nós não praticamos isso. Não tem necessidade nenhuma do senhor ensinar para ele. Até isso pode até confundir a cabeça dele. Ou seja, era para fazer o bar mitzvah, ler lá o que precisa ler e acabou. Tchau. Vida que segue. Então, assim... Que já vem do pai também, né? Os pais... Não exige, não cobra, não pede. Uma outra situação também mais antiga, quando eu falei sobre a Netelat Yadayim, que a gente lava as mãos de manhã. E eu falei que quando nós acordamos de manhã, é importante a gente fazer o ritual da lavagem das mãos, porque através disso nós retiramos as forças da impureza que estavam no nosso corpo durante a noite, para começar um dia mais limpo, para do serviço a Deus, assim como os sacerdotes faziam no templo. A primeira coisa que eles faziam quando iam servir a Deus, eles lavavam as mãos. Você vai começar o nosso serviço para Deus, então você vai lavar as mãos. A mão e os pés, mas nós não lavamos os pés. Nós lavamos só as mãos. Só as mãos. Né? Então o que acontece? O pai, essa é outra situação, me manda mensagem e fala assim, Rabino, eu preciso falar com você pessoalmente. Eu falei, vamos lá. Eu nunca tinha falado com o pai, né? Tinha a mãe que me mandava mensagem. E aí o pai chega na sinagoga bravo, mas bravo. Já tava com semblante já. E a gente, Rabino, tem esses momentos, né? De poder... São momentos difíceis, porque assim, é o pai do seu aluno e aí ele já veio, sentou assim já, com uma postura já, um semblante já, e eu, né, tenho que administrar. E eu falei para ele, como eu posso te ajudar, etc. Ele falou assim, que baboseira é essa que está ensinando meu filho? Forças da impureza? A alma que sobe, que fica com Deus durante a noite? E a gente não acredita nisso. Isso aqui é coisa antiga. E aí eu fui explicando pro pai, não, mas veja bem, a importância de passar os valores, o judaísmo autêntico, é o que a gente acredita. E, sabe, eu não tô querendo fazer o religioso ou o mais praticante, eu tô simplesmente passando o que é a nossa tradição. Aqui é uma sinagoga, eu sou um rabino, eu tenho que passar os nossos valores, o que a gente acredita. E aí ele foi, eu falei, olha, você não tá vendo que ele tá ficando um pouquinho mais comportado? Você não acha que tem a ver um pouco com o que a gente está ensinando? Realmente ele tá melhor. Mais calmo. Tá mais calmo, e etc. Eu falei, tá fazendo bem para ele, deixa devagarinho. Não te garanto que eu não quero que ele saia daqui um rabino, eu só tô passando nossos valores. Acompanhe o progresso das aulas e a gente vai se falando. Aí, tá bom, não, minha preocupação é essa, porque a gente não é religioso, etc. Eu falei, tá bom. Então, assim, é difícil, né? Quando, assim, você sabe que você vai fazer o bar mitzvah, você não vai ter o apoio dos pais. Ou, às vezes, os pais até gostaram. Mas como eles passam esses valores se eles não têm? Então, eu percebi que precisava ter um pós-bar mitzvah. Então, no começo, quando a gente começou lá no Morumbi, chamava pós-bar mitzvah. Então, mesmo esquema. Quem fazia bar mitzvah continuava com a gente na sinagoga, tinha uma aula uma vez por semana, a gente fazia saídas de vez em quando pro boliche, jogava futebol, e eu sempre também gosto de esporte, etc. Eu sempre estava junto. Ativo. Jogando e fazendo e correndo. Então, assim, eles gostavam de também ter essa interação do rabino, né? Então, assim, sempre foi muito... Eu sempre gostei do que eu faço, né? De me envolver, etc. A Mariana é prova disso, ela também gosta. A gente gosta dessa interação com os jovens, acho muito importante. E aí criou-se o pós-bar mitzvah. Vindo para o Beit Chabad Central, que eu saí do Beit Chabad do Morumbi, vim para o Beit Chabad Central, eu estive num congresso de Shluchim do Rebbe, de Chabad, que é um congresso de rabinos. Hoje a gente tem aproximadamente 5 mil rabinos que se encontram em Nova York. Na verdade, até que saiu no Guinness, eu acho que o maior jantar sentado da história, assim, que existe. Imagina, 5 mil pessoas ou mais sentados. Num galpão, no num armazém. galpão, assim, você já foi? Não, eu não fui, mas eu conheço bem, porque sabe que eu sou ligado aos rabinos já há muitos anos, vários rabinos, né? Meu primeiro rabino foi o Yossi, aqui no Brasil, né? Agora, o mais difícil é aquela foto que vocês fazem. Porque não dá pra ver, A deles é fichinha, porque das mulheres é em fevereiro, fim de janeiro, normalmente. É um frio do caramba.
Dos Mas homens. as mulheres vocês devem reconhecer. Mas é o seguinte: 5.000 rabinos de terno preto, chapéu. Como Fácil. reconhece quem é? Pra eles é fácil. Imagina deixar as 3.000 mulheres em silêncio. Já imaginou a dificuldade disso? Impossível. Então, acho que a foto das mulheres é mais difícil. No frio ainda. Com criança. Não, eu tô brincando, mas não quero tirar o foco. Então, e aí nas congresso, existem workshops, né? Que são aulas que nós temos. Assim, todo rabino tem o seu desafio. Esse caso meu, por exemplo, com esse pai, é um deles, tá? Como lidar com pais assim, né, etc. Bom, tem várias, como arrecadar dinheiro, rabinos tem que passar por fazer todo esse processo. E lá tem dicas. Eles dão esse apoio, esse suporte pra gente. E lá eu conheci o Sit-in, como a Mariana explicou aqui no começo. Eles estavam vendendo essa ideia de pegar essa marca do Sit-in e começar em todo mundo. Abrir essa marca, né? Como a escola Beit Yaakov, né? É como se vocês fossem representantes legais do movimento. Exatamente. Exato. De um movimento mundial. Exatamente. Então é uma rede... É um movimento juvenil. É um movimento juvenil. Mundial de Rabat. Então hoje você tem Sit-in no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Na Alemanha, Itália, Panamá, Itália, todo mundo inteiro. Austrália. E como a Mariana falou, uma vez por ano a gente se encontra em Nova York, na época de fevereiro, fim de fevereiro, na Times Square. Então você imagina fim de semana Times Com todos esses jovens? com todo Todos. esse jovem. Não, assim, É uma todo mundo organização consegue. inacreditável. Qual a idade desses jovens que vão pro Sit-in? Então, normalmente a gente trabalha com jovens a partir de bar mitzvah e bat mitzvah. Para viagem, eles exigem que sejam um pouco mais velhos, de 14 anos, até 18, que é a idade que eles vão para faculdade nos Estados Unidos. Tem que lembrar que o maior público realmente é nos Estados Unidos, Sim. então eles se baseiam lá. No ano passado, quantos jovens foram com vocês? Nesse agora, foi em fevereiro desse ano, fim de janeiro desse ano, porque cai em datas hebraicas. E quando cai no carnaval, aqui no Brasil, a gente vai com eles. Porque não adianta a gente passar só um fim de semana em Nova York, é um custo muito grande para os pais. A gente faz uma viagem de uma semana. Quando não cai no carnaval, a gente nem abre a gente abre a possibilidade para quem quiser ir, porque acabaram de voltar de férias, os pais não vão deixar faltar aula. Esse ano a gente teve um grupo de 16 jovens, foram 17 conosco, mais 2 e mais um Madrid, 20 pessoas. Daí a gente vai estudar logística, a gente fica em basements, que são... As pessoas alugam seus porões, que fazem, tipo, apartamentos no porão. A gente... É uma programação incrível que o próprio Sit-in organiza, que é o Mercos, que é a empresa, que começa numa quinta. A gente vai um pouco antes, a gente leva eles para esquiar, a gente leva eles para passear em Manhattan, faz a nossa programação e na quinta noite todos se juntam para o primeiro jantar. É um salão aberto por 5, 6 horas, com comida à vontade, jovens do mundo inteiro se interagindo, e todo mundo, é engraçado, como é inverno, como que é o crachá de cada jovem, cada país ou cada grupo faz o seu gorrinho. Então tem de cores diferentes, com o nome, a bandeira, e depois no final eles trocam. Então é de quinta-noite até domingo de manhã, que é quando começam os aviões a ir embora, os ônibus, essas coisas. A gente fica em uma programação incrível. E sábado à noite... Aí sábado à noite a gente se encontra em Manhattan, no Times Square. Eles fecham a parte da Times Square, aquela que tem a escada vermelha, você conhece? Aquela parte mais um pouquinho, de todos aqueles estelões. Fecham pra gente. Imagina, 3.000 jovens. É tipo policiais, é metrô, é tudo organizado. É assim, uma vibe. E assim, o Rebbe e os telões com Torá, com psukim, com versículos da Torá. Nossa. Assim, é uma Com coisa vídeos assim, do Rebbe. é surreal. É. É surreal. É assim, muito, muito impactante. É o E aí highlight fazem da a vida viagem. lá na Times Square. Ou seja, no microfone, todo mundo escutando. E como vocês fazem homem e mulher lá? É separado. Então, na ida, é uma logística incrível, absolutamente louca. Eles fazem uma divisão, não entra qualquer um, tem muito policiamento, tem muita segurança. Quando a gente chega lá, eles já dão uma caixa pro seu grupo, com os seus jovens, cada um tem o seu crachá, o seu ticket de metrô, o seu stamp, que vai ser tipo uma tatuagem na mão para você conseguir entrar. Se você não entra, tem pessoas monitorando, e daí eles fazem uma divisão com grades, fica tudo fechado com grade. As pessoas podem assistir de fora, fica uma galera fora assistindo. Turista acha uma loucura. E a gente entra
E daí tem um lado os meninos, outro lado as meninas. As outras coisas, lembrando, são jovens que a gente quer aproximar pro judaísmo. Não são jovens que já estão inseridos. Tem jovens, nos nossos não, mas assim, tem gente de tatuagem, de piercing. Então, é misto, é uma programação mista. Como eu mando meus netos chegarem nisso? Só vir participar conosco. Olha só, como que, por ser um movimento mundial, exige uma organização muito Não, é grande louca. da instituição. Segurança. E eu fico Nossa, imaginando porque nós somos também avisados. Sim, a responsabilidade de vocês. muito. A exigência de vocês, assim, ó, eu imagino que é um período que é bem É tenso. tenso. A verdade é que o Rabino até vai explicar quais são os nossos métodos de E atrair. esse é o motivo que eu convidei vocês. Por vocês trabalharem com movimentos juvenis e conseguirem liderar esse movimento, você está entendendo? Apesar de vocês terem ajuda, mas tudo na vida, ninguém faz nada sozinho. Tudo é um conjunto de pessoas. Mas vocês têm que liderar aquele povo que vocês levam, vocês têm uma responsabilidade muito grande perante os pais Muito. deles e tudo isso, porque você tem que trazer eles de volta para cá Sim. inteiros e tudo isso. Exato. E com esses jovens não é fácil. E empolgados. A verdade é essa. Não é que não é que a programação, as pessoas têm show toda hora. Assim, na verdade, a gente vive essas viagens empolgando os jovens, vivendo o momento com eles, para eles também viverem. A gente chega exausto. A gente volta assim. Agora que eu O pessoal tava fala, grávida. vocês se divertiram, foram para Nova York se divertir com os jovens. Eu pensava isso. Não, a gente se diverte, mas é uma exaustão. Vocês se divertem porque vocês fazem o que vocês gostam. Exatamente. Mas é ficar, é curtir, é Mas andar a tensão o dia inteiro. nervosa Eu vou- é exausta. Eu vou dar um exemplo que aconteceu nessa viagem, na última. Os pais devem estar indo, talvez vão me escutar. Mas eles já sabem, assim, mas foi bem tenso, né? Foi. A gente, nessa última viagem, nós levamos, foram 17 jovens. Idades diferentes, né? Tem uns É de 14 a 14 a 18 no 18. máximo. Ok, mas assim, tinha um grupinho de 14 a 15 e tem outro de 17 a 18. Ok, então meio que se dividiram, assim. Inclusive, muitos deles, como eles gostam do programa, eles gostam da gente, etc., a gente criou um vínculo com essas famílias, eles participam já há 5 anos em todas as viagens que nós fizemos. A gente não faz só para Nova York, tem outras viagens que a gente também faz. E eles sempre vêm com a gente, praticamente uns já quase o terceiro adotamos, já ano. quase adotamos em casa, já entra em casa, já faz parte da nossa família. Então, nessa última viagem, os menores, todo mundo tem celular, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo vai com celular. Já é um alívio pra gente. Já é um alívio, é mais fácil, então você consegue deixar, a gente vai marcar o ponto de encontro aqui. Não é que eles saem. Calma, explica direito, Rabbi. Explica Deixa a Mami explicar. Então. Não, explica, que a gente tava no Central Park, a gente alugou Sim. bicicleta só pra Então, não eles achar que a falaram gente assim, larga eles. Deus o Rabino, livre. podemos... Rabino, Rebitz, a gente chama a Marana de Rebitz. Podemos dar uma volta sozinhas? A gente divide em grupos. Fala assim, olha gente, é o seguinte, vamos tirar foto do grupo antes, quem tá com quem, tem um responsável pra gente saber quem tá indo e volta junto. Essa é a condição, beleza? Daqui uma hora a gente se encontra aqui, nesse lugar. Aí então dividiu. 3, 4, não sei o que, pá, beleza. Ok? Beleza. Passou essa hora e meia, a gente também tá rodando o parque, né? De bicicleta e Bicicleta, patinete elétrico. alugamos tudo, todo mundo feliz da vida lá. E a gente encontra um grupinho aqui, grupinho ali, beleza. Gente, isso aqui é 20 minutos na entrada, beleza? Tudo Rabino? Já vamos estar lá. Cadê? A maioria chega, faltam 4. A gente começa a mandar mensagem. Eles têm celular, né? E ninguém Não responde. chega a mensagem. Não chega. E a gente vê aqui no WhatsApp, dá pra ver se recebeu. Não tá recebendo. E aí vem o comentário de um deles. Eu acho que eles estão sem roaming. Aí fala, vocês estão de Eu falei, brincadeira. tá de brincadeira. A gente avisou que era pra levar o celular e... Laura, não tô falando pra você. Sem brincadeira. Esse foi um momento que a gente manteve a postura, mas assim, dentro... por dentro. Dentro, veio aquela, sabe, aquele... O brasileiro tem isso, eu acho que mais até. E se alguém levou eles? Isso não era eu não tinha essa preocupação porque eu Mariana estava nos não. Estados Unidos. É que tava escurecendo também, tá? Porque Não, mas escurece lá às começa a 5 da passar de coisa na nossa tarde. cabeça, a gente não sabe o que vai acontecer. Não, eu sabia que, o eu pode sequestrar acontecer. acho que não iria. Eu tava só com medo deles ficarem traumatizados. Essa é a verdade. Eu Essa saí andando. Falei, Mariana sai Davi, eu vou andar, vou achar eles. Aí Usou o os instinto materno.
Aí 4 vieram comigo, aí alugaram aquelas carroças do Central Park, veio o cavalo na frente. Sim, foi muito legal, foi um movimento. Não adiantava ir 20 pessoas, tinha que ser poucas. E o Central Park é enorme. E eu comecei a ligar, porque eu sabia que alguma hora eles iam pegar o Wi-Fi, nem que pegasse o Wi-Fi de alguém e falasse, gente, we're lost. Sabe? Uma dinâmica, assim. E eles falam inglês, quebrado, mas fala. E daí, no final, assim, um segundo, um deles atendeu. Eu falei, onde vocês estão? Eles pegaram, saíram do Central Park, foram num hotel e conseguiram Wi-Fi. Mandaram a localização, só que a bicicleta tava com eles. E os caras que alugavam a bicicleta eram russos e queriam, parecia máfia lá, eles queriam fechar a loja. Falando em russo, o russo fala, parece que vocês estão se xingando toda hora, né? Então você fica meio que... Aí o cara, calm down. Um dos jovens. Não, we have to close the store. Where are they? Onde eles estão? Eu falei, cobrar they're coming. Tipo, mas deu certo. Aí 2 foram, pegaram a bicicleta dos meninos. Eu fui atrás andando, encontrei os meninos. Eu não podia dar um abraço, mas a vontade era tipo... fiquem tranquilos, pegamos um Uber. E só eu e eles. Fomos encontrar eles depois. Deu tudo mas certo. Nesse meio tempo, você recebe mensagem de pai. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí? Você fala, não, tudo certo. Não sob controle. Foi emocionante. A mas verdade não, isso é só essa. um exemplo. Um exemplo pequeno. Posso contar uma história? Abrir um parênteses aqui de um... Eu trabalhei muito tempo numa multinacional. E nós fazíamos uma premiação entre colaboradores de chão de fábrica mesmo. E levávamos eles para fazer uma viagem. Eu lembrei disso aqui. E nós levamos uma turma de 8 rapazes, eram todos homens, e eu sempre levava uma mulher junto comigo para ajudar. E nós fomos para Porto Seguro. Chegando lá, aqueles coqueiros enormes, um de baixo virou pro outro e falou assim, nossa, imagina, será que a gente conseguia achar um coco aqui embaixo? Um falou assim, não, peraí que eu pego. Subiu. Ai. Ele subiu no pé de coco, pegou um coco e desceu. A hora que ele desceu, tava meio numa vila ali, como se na beira do mar, ali naquelas aldeias. E um homem começou a gritar com o outro, ó, ladrão de coco, ladrão de coco. Eita. Saíram correndo atrás do menino. O hotel era perto. Isso, eu tava organizando o almoço enquanto eles foram dar uma volta na praia. Glicas, pensa no desespero. Que nós tivemos que esconder esse rapaz até acalmar a situação, porque tava... Agora, olha só. O que tem na cabeça a criatura? Subiu no pé. Eu dou conta, tipo assim, duvido que você faça. Eu sempre falo isso pro meu filho. Rodrigo, ele tem 6 anos. Eu falo, Rodrigo, quando alguém falar pra você, duvido que você... Não deixa duvidar. Melhor, né? Deixa duvidar. Mas o jovem não vai provar, não tem que provar eles nada. Eles têm fogo nele, é uma energia. Agora... Meu Deus, mas eles ficaram tranquilos depois. Foi uma lição, a verdade. Mas, assim, foi uma lição pra todo mundo, eu acho. Eles que faltou um pouco de responsabilidade, falaram, olha, não temos. Não porque podemos ficou ficar combinado sozinhos. que eles tinham que ter. Pra também os outros, foi um trabalho que a gente fez dos outros que estavam, entre aspas, chateados, que estavam perdendo o tempo da viagem, porque eles foram responsáveis. E já falaram, não, quando eles chegarem, a gente já vai dar uma bronca neles. Sabia? Nós temos que dar uma bronca neles. Que bronca. Gente, eles estão perdidos. Eles não estão em casa. Então, como é que... Coloca isso na situação deles. De empatia, né? Tem uma empatia. Foi um momento de eu falei, vai ser um teste pra vocês. Tudo que a gente fala sobre empatia, etc. Vamos praticar? A gente falou sobre isso pra eles. Então, todos esses momentos na viagem são momentos que a Mariana falou, a gente tem que estar ligado, porque são todos momentos de aprendizagem. Eles estão com um rabino, né? Estão com as coisas do rabino. Todos nós passamos antes da viagem, também a gente vai falar sobre isso depois. Antes da viagem, a gente tem esse preparo para a viagem. Isso é muito importante, muito importante. E aí a gente faz a viagem, porque a viagem é a cereja do bolo. Mas tem uma preparação, então a gente já conhece o jovem, a gente sabe qual a questão de cada um, onde a gente tem que ver, para onde a gente tem que apertar, onde sabe também que não pode apertar muito. Quer dizer, tem que ter esse know-how, né? Exato. Baseado no conhecimento que a gente tem deles. E que isso é uma das coisas do nosso trabalho. A gente não trabalha com 200, 300 jovens. Nós justamente estamos na sinagoga do Beit Rabat Central, que é no Jardim América, Cerqueira César. Procuramos trabalhar com jovens que moram lá no bairro,
que frequentam, que os pais frequentam a sinagoga, às vezes não moram, mas os pais frequentam a sinagoga, porque a gente cria esse vínculo muito forte com o nosso grupo. E você não consegue criar um vínculo muito forte quando você pega muita gente que não tem, assim, não vai frequentar tanto. E acaba sendo que a gente tem um grupo um pouco menor, mas muito intenso. E essa proximidade, ela é importante? Muito. Na verdade, ela que faz muita diferença nesse trabalho para influenciá-los em serem líderes, como é o tópico aqui. Eu queria entender de vocês, assim, para ser líder, igual vocês, líderes de jovens, o que precisa ter? Quais são as competências? Quais são as competências para você liderar jovens? Vocês fazem algum estudo, algum curso de liderança? Uma ótima pergunta. Bom, só faltou fechar um parênteses sobre o que você perguntou antes. Porque a gente migrou para o Sitin, qual é a vantagem de fazer parte dessa rede? Né? Quando era o pós-Bar Mitzvah, eu era totalmente... Tinha um bairro, fazia as mesmas coisas, etc. Ok. No momento que você faz parte de uma rede, de um grupo juvenil mundial, e você se encontra com eles em Nova York... E tem contato com os rabinos. Tem contato com os rabinos. Para você ter uma ideia, agora tem um grupo, 2 alunos nossos tiveram em Nova York. Nova York não, em Israel. E encontraram com um rabino do Sitin de Israel. De Israel mesmo, né? De Israel. E aí mandaram uma foto com o equipado do Sitin. Olha, temos aqui um grupo de Sitin que a gente encontrou assim, entendeu? Então eles fazem parte de algo muito maior. Só para concluir essa... Importante. Então por isso que a gente, né, trouxe o Sitin para o Brasil. Hoje em dia tem outros grupos do Sitin também. O Rabino Noah faz um grupo dele também do Sitin. O Rabino Noah é do Sitin. O Rabino Noah hoje também ele faz parte do... Ele sempre trabalhou com jovens. Eu sei, isso eu conheço ele bem. Então hoje ele comprou a marca, ele pegou a marca porque realmente é uma marca muito forte. Faz muita diferença. E faz a diferença. Porque a marca tem uma regra, né? Como funciona? Você pegou a marca? Você paga uma mensalidade, na verdade, e você pode usufruir dos materiais, só que... E eles dão regras, eles têm... Não tem muita assim, é porque regra. faz parte do Rabino de Rabat, quer dizer, a gente tem a mesma ideologia, certo? Então, basicamente, voltando à sua pergunta agora. Então, você perguntou o que líderes, rabinos, rabanit, o que nós precisamos ter para estar na frente dos jovens. Primeiramente, o que a gente tem que ter é acreditar no nosso trabalho, acreditar que a gente pode, de fato, influenciar esses jovens e a importância do que a gente faz. Número 2, conexão. Jovens precisam de conexão. Todo mundo tem habilidades, existem vários tipos de rabinos, ok? Tem rabinos que são mais intelectuais. Então, você vai encontrar um rabino muito intelectual que ele vai estar sentado, diretor de uma yeshiva, e esse é o trabalho dele. Um juiz. Um juiz. Você não vai ver ele na frente jogando futebol com jovens. Nem passa pela cabeça desse rabino. Então, cada rabino, na verdade, assim, o que é um rabino? O que é um líder? O líder é alguém que ele quer influenciar o próximo de maneira genuína. Ele não quer ele se destacar como o bambambam. O foco do líder é fazer com que o próximo, quem ele quer influenciar, tenha o seu brilho. Então você vai encontrar o brilho e vai explorar o brilho naquela pessoa que você quer influenciar. O maior exemplo é Moshe Rabbeinu. Moisés era o homem mais humilde que existiu na face da terra. Não interessava ele estar na frente, olha, Moisés. O importante queria que o povo escutasse ele, que eles se conectassem com Deus. Esse era o trabalho dele. Ele não precisava estar ele em destaque. Então, o que é muito importante nesse trabalho que a gente está fazendo é nós temos essas habilidades para poder influenciar esses jovens. Então, assim, cada rabino, no seu processo de formação, ele sabe, tem que fazer uma autoavaliação. No que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades? Então, eu desde pequeno, quando eu fazia, por exemplo, o Gan Israel, que eu fui o madrich-chefe, colônia de férias, 4 vezes, fui diretor, naquele momento, até hoje eu sou muito grato
ao Rabino Davi Weitzman por abrir esse espaço para mim. E eu senti... Era do Davi Weitzman? Rabino Davi Weitzman. Eu senti essa energia, essa vontade, esse prazer de liderar jovens. E é uma coisa assim que cada um sente para quem veio para esse mundo, sabe aquele negócio? Então, assim, eu gosto de estudar. Eu curto estudar. A Mariana me veio estudando, meus filhos me veio estudando bastante. Só que eu também curto muito ter essa conexão com a juventude. Então, no momento que eu senti que eu levava jeito, porque assim, sabe que tem gente que vai na frente do público jovem, começa a falar, e os jovens não estão nem aí. Eu percebi que quando eu me expressava, quando eu falava com eles, eu sentia que existia essa conexão. Então, no momento que você sente isso, que você tem essa habilidade, então você vai lá e você começa a traçar o caminho para então, assim, desde então, tudo que é ligado à educação, tudo que é ligado psukim da Torá, ou ensinamentos que visam a educação, que visam o jovem, etc., eu estou lendo. Então a gente está sempre assim, se atualizando para que a gente possa sempre fazer o melhor do que a gente faz. Então, assim, a resposta não existe um rabino formado para a juventude. Existem rabinos formados com habilidades de cada um na sua liderança, da sua maneira, e a gente exerce dessa forma. Eu acho também que, lembrando que nosso trabalho aqui, o mesmo no mundo inteiro, nos outros rabinos do mundo inteiro, não necessariamente eles têm essa trajetória do Rabino Davi, eles têm uma trajetória diferente, que eles se propuseram a fazer isso, mas a gente acredita muito no que a gente faz, é uma missão de vida. Então, um rabino de Oklahoma que faz isso, e talvez ele tem 23 anos, ou tem seus 40 anos, é um senhorzinho, que a gente vê muitos rabinos de barba branca, que talvez não vão jogar futebol, mas os jovens adoram. Quando você faz com o que você acredita, você trabalha com o que você acredita, isso traz essa liderança. Uma coisa um pouco diferente para mulheres, porque o Rabino falou na questão do homem, né? O homem, até porque é diferente de outros casais que já entram o casal desde recém-casados nesse programa, a gente começou, eu já estava grávida na minha 4ª filha, e não necessariamente eu tinha trabalhado com jovens. Também fui madricar na colônia de férias, tudo, mas eu sou formada em administração de empresas, sou mais focada para business, essas coisas. Só que a gente começa quando você entra, a mulher principalmente, depois de ter filhos e casada, e que já tem uma vida muito fechada e rodada, assim, aquilo acontecendo, é você começar a trabalhar um pouco a sua autoestima, porque as habilidades para a mulher, eu não vejo que elas surgem tão fácil, às vezes, como os homens. A mulher tem muito dessa questão da culpa e de tudo que acontece na vida que já é intrínseco. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Exatamente. A gente não tem esse tempo para parar e pensar. Mas o que eu percebi em questão da liderança é quando você acredita em si mesmo, independente de ter habilidade com jovem ou não, mas quando você constrói sua autoestima verdadeira. E assim as pessoas começam... Você se respeita. Quando você fala, você não pensa que os outros... o que eles estão achando que eu tô pensando? Você cria uma segurança... Claro, você precisa saber o que você tá falando, mas você cria uma segurança, uma autoconfiança, e isso faz as pessoas te admirarem, principalmente nos jovens, porque eles querem, assim, uma pessoa... Quando eu dou uma bronca nos jovens, porque eu sou a mãe da viagem, eles me ouvem, mas eu também brinco com eles. Então, é essa a minha segurança que eu acho que influencia mais para ser uma líder desses jovens. Eu vou pedir 2 coisas. Você tocou como uma formação de um líder e ela também tocou de uma outra maneira. Eu queria ouvir de novo o que é uma formação tanto na tua maneira quanto... Mas não, resumido? quero só repetir porque é muito, muito importante e eu quero entender Melhor esse assunto. Bom, então... O que eu acho que é assim, quando a gente fala sobre liderança, a gente tem que pensar o que um líder quer realizar, qual o objetivo do líder, ok? E aí vai cada um na sua área, tá? Então assim, o que seria um líder para meninos de uma yeshiva? Explorar o melhor do que esses alunos podem entregar, ok? Todo mundo nasce com uma habilidade, todo mundo tem um brilho próprio. Então você, através do que você ensina para eles, você quer tirar o melhor deles. Isso em relação ao estudo, né? Então, um rabino que ele é muito inteligente, gosta de estudar, etc. A sua liderança seria dessa maneira, através do estudo.
ok? Quando eu falo sobre jovens, eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo com esses jovens, o que eu quero extrair deles. Então, eu sei o que eles podem entregar, eu sei o valor de cada um, e através disso eu tento, através dos meus ensinamentos, da minha conexão, da nossa... Das suas habilidades. Minhas habilidades particulares que Deus me entregou, eu tento trazer o melhor de cada jovem. Então, acho que isso que é a ideia da liderança, ao meu ver. Eu concordo com o Rabino plenamente. Só que diferente da trajetória, minha única mudança é que o que eu percebi, como eu impacto, como existe esse impacto da minha liderança sobre os jovens, começou mais ainda, ou se fortificou e me fez acreditar mais no meu trabalho através da autoestima. Eu acho que um líder, ele vira um líder, independente se ele é um mecânico, se ele é um eletricista, eles têm uma sabedoria, um valor enorme. Mas quando ele acredita e ele sabe que aquilo que ele sabe é muito importante e vai ajudar o mundo, ele vira um líder, independente da área que ele tá. Então, a gente está trabalhando com 20 jovens, para esses 20 jovens, eu sou uma líder. E talvez não para os outros 30, mas quem sabe financiando, mas do que eu tô trabalhando, do que eu sei que eu sou boa, nesses 20, eu tô impactando. E tudo muda quando você acredita, né? Exatamente. Exatamente, 100%. Eu acho que porque eu digo para mulher, porque não é da minha história de vida, não é uma questão que eu trabalhei com os jovens desde que eles... E há uma diferença muito grande que a gente tem entre os meninos e as meninas, é que a gente falou muito sobre bar mitzvah. Que o menino vai ter a cerimônia de bar mitzvah, os pais vão obrigar ele a fazer aula, então eles vão ser obrigados a fazer aula de bar mitzvah, eles vão ser obrigados a ter um momento de conexão, mas a menina não. Para mim é muito mais difícil trazer uma menina pro sit-in, porque elas vão fazer bat mitzvah, que são os 12 anos, não tem estudo... É uma cerimônia. E hoje, com todos esses desafios que a gente já tem dos jovens, por que eu vou ligar para uma menina? Porque uma menina que vai receber minha ligação com 13 anos de idade vai querer vir numa aula de Torá, um encontro, se ela nem me conhece, a gente não teve contato nenhum. Então, eu tenho esse bloqueio muito grande de conseguir meninas. Quando eu consigo, normalmente é porque é uma irmã, e depois fala para uma amiga, que é outra coisa também que a gente falou. Depois que a gente já conquista os nossos 5, daí dos 5, vou trazer um amigo para vir no próximo evento, vou trazer uma menina para vir no próximo evento. Mas para as meninas, para mim, é sempre muito difícil conseguir convencer. É um mais restrito. Então, a construção do sit-in feminino ainda está caminhando um pouco mais devagar, mas está começando, está indo. Assim como o movimento de liderança feminina. Assim. Exato. Porque é um trabalho que exige enorme. Um pouco mais de cuidado. Exato. Eu queria... Nós já estouramos o tempo, mas eu queria perguntar. Como que foi esse encontro de vocês? Assim, eu tô muito curiosa pra saber. Como a gente se conheceu? Como que vocês se conheceram? Como que... Eu quero saber essa história, gente, porque é tão lindo. Já estava praticante? Sim, eu me mudei pra São... A gente começou... A minha família fez tchuvá, retornou ao judaísmo. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, a gente já começou a comer kasher, cumprir Shabbat lá em Curitiba. O meu pai fez toda uma mudança de vida pra gente vir pra São Paulo, porque, como vocês falaram, estudei na escola suíço-brasileira até a 7ª série. Na 8ª série, eu me mudei para São Paulo primeiro sozinha, por 6 meses. Meu pai já trabalhava aqui, porque ele estava fazendo toda a mudança da minha família. Então, a partir de uns 7, 8 anos, 9, 10 anos, eu já estava quase 100%. E daí eu já era religiosa, tanto que eu estudei fora. Fiz que nem todas as filhas de rabino. Fui para fora, estudei em seminário. E aí? Conhecemos. E aí? Como vocês se conheceram? A verdade foi por Shidduch mesmo. Eu sempre fui muito amiga da irmã dele. Explica Não. o que é Shidduch. Shidduch é como se fosse através de uma casamenteira. Ou seja, a gente sai... A gente fica assim, vamos fazer assim... Gente, não existe Shiddur pra quem não é judeu, não. Deve existir. Ai, pelo amor de Deus! Não, mas assim, quando a gente fala sobre Shiddur, até um tema que nossos jovens adoram escutar, nossa história de... Não, eu já tô aqui. Eu adoro. Adoro. Mariana senta. Ai, por favor. As viagens proporcionam essa vivência. Imagina você sentar e bater um papo. Os nossos filhos não estão lá, então eles são nossos filhos. E eles querem saber tudo. Querem saber tudo da nossa vida. E eu acho que o mais legal é que eles percebem que isso assim também é algo que a gente pode assim, bater nas costas e falar, a gente se dá muito bem. Nós somos um casal que a gente se respeita, a gente é feliz. As pessoas percebem, os jovens percebem. Então eles olham assim e falam assim, o que
que eles têm, assim? Eles curtem. Inclusive, eles falam quando eu chego em casa, Rabino Davi, a Mariana. E às vezes a gente tem umas discussões, eles ficam do lado da Mariana. Adoram ver eles levando bronca. Eles adoram ver o Rabino levando, eles estão só olhando. Então, assim, é legal. Assim, toda essa vez que a gente falou da viagem, assim, eles conseguem ter nessas viagens. Então, por isso que é importante. Então, a gente conta essas nossas histórias, elas ficam... Assim, a pessoa que nasce e tá nesse mundo, é difícil acreditar que um Shidduch funcione no século XXI. Quer dizer, um Shidduch. Você pega pra vocês terem uma ideia, eu saí com a Mariana por 5 vezes. Foram 5 encontros. Mas não precisa ser 5, não o que aconteceu, nossa história é essa. Foram 5 encontros. No 6º encontro, no 5º encontro, já tinha pedido ela em casamento. As nossas famílias se conheciam. Calma, vamos chegar lá. Mas assim, não é assustador? Não é? Como não é você louco? decide em 5 dias. Como em 5 encontros sem tocar, Sim. hein? Porque não tem um relacionamento homem-mulher. A gente estuda numa escola só pra meninas e escola só pra meninos. Então não existe a interação menino-menina na adolescência. E nesses encontros vocês também não se tocam? Não. Até o casamento. Não se tocam. Então Até o você casamento. fica assim pensando assim, como pode? Isso é lindo. É porque na É verdade... mágico. Pode dar errado. Acontece. Faz parte da vida. Mas de outra maneira também pode dar Mas errado. Exatamente. pode dar Exatamente. errado. Mas Então, isso... E casamento por é um serem compromisso que você tem que assumir todos exatamente. os dias. Por ser Mas- não convencional, as pessoas vão falar, nossa, mas então toda a história acaba E na verdade, em assim, a contos de gente, fadas. a gente explica, até pra vocês, né, que estão perguntando, assim, pros jovens também, eles perguntam exatamente isso. Mas como isso dá certo? Como pode dar certo? E nós explicamos da seguinte maneira. Como você falou, é um comprometimento. São 2 pessoas com ideais de vida Parecidos, similares. similares. Isso também é muito importante. Você, antes de eu sair com a Mariana, eu já sabia, ela sabia mais ou menos O teu perfil. o meu perfil, E o que você a sabe. minha visão, onde eu fui, a escola que eu tinha, qual movimento que eu sigo, etc. Eu também sabia o que ela... Então, assim, a gente pergunta, como é que é a Mariana? Como é que é isso? Obviamente tem perguntas que os pais fazem, né? Tipo assim, e aí depois a gente vai se encontrar. Então, quando nós já vamos pro Shidduch, nós já vamos com a cabeça de casamento. Ou seja, se Não você... tem relação. Não tem relação. Mas tem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Posso dar um Não exemplo? sei. Pode. No terceiro encontro, a família da Mariana é uma família de Curitiba, a família Frischmann é uma família conhecida em Curitiba. Tem até nome de rua com da família dela. Uma sinagoga, assim, família de pessoas que trabalham com business, ok? Meu pai é médico, eu me formei em rabino, então... Teu pai é médico? Meu pai é médico. Eu me formei em rabino, quer dizer, ela sabia que não ia casar com um businessman. Até poderia, existem rabinos que depois entram no business, né? Existe isso, se tornam businessman, etc. Ok, mas assim, eu não tinha esse perfil, nunca, né, trabalhei com isso. Então, ela meio que sabia isso. Mas, no terceiro encontro, a gente estava conversando sobre o futuro já. E aí, o que você quer ser, o que você vai fazer, etc. Falei, você está pronta para ser uma rebbetzin? Você vai ser a esposa de um rabino. Pois é. E ela estava na faculdade, quer dizer... Não, eu não estava na faculdade. Queria fazer faculdade. Faculdade de Administração de Empresas? Eu ia Isso. fazer, Mas já era o plano, outra. já era o plano. Resumindo a história, eu falei, Mariana, você tem certeza que você quer entrar nessa? Porque se você não quiser entrar nessa, Tudo bem. tudo bem. E a gente para por aqui. Ou seja, eu gostei dela, né? Precisa ter uma... Não. Linda, não. É. Por favor. Isso que eu ia falar. Sim. O casal bonito, os dois são São bonitos. bonitos. Três dois. Não, Obrigada. olha o quanto ela é linda. Não, e o tanto que ela olha o olhar dela de apaixonada. Precisa ter uma atração, né? Precisa ter uma atração. Isso faz parte, né? Do Shidduch. Então, assim, mas não era suficiente. Você entende? Porque a gente não casa somente com o físico, Pela atração. pela atração. Por isso que a gente Isso não acaba. Por isso que a gente... Isso Exato. acaba rápido. E por isso que a gente não se toca. Porque no momento que você tem o toque, você já não... Muita cabeça. corrompe. Agora eu tô começando a entender. Na hora que você tem o toque, pode ser que você não chegue nem no casamento. Exato. Depois que Exatamente. você Acontece. chega no casamento, o teu compromisso já é maior. Você vai pensar Porque duas você- vezes antes de Porque sair você quer dele. que dê certo. Exatamente. Você É quer que dê inteligente. certo. Mas é inteligentíssimo. E a gente explica isso para os jovens e eles falam assim,
Faz sentido, mas aí pra fazer na prática, É difícil. nem sempre... Não, a Porque gente não assim, exige nada deles. ninguém exige nada. E pra gente, assim, se já casou tá preocupado com casar com uma judia, tem o mesmo valor, já tá, isso já é bom. Mas existe o Shidduch. E hoje em dia existe o Shidduch, existe o conceito de Shidduch. Até tem uma no Netflix, a gente viu recentemente. Matchmaker. A casamenteira de vocês era daqui do Brasil? Era o Rabino Shamayende. Foi o Rabino Shamayende. A verdade, então, as nossas famílias já se conheciam, era muito amiga da irmã dele. A gente se via Shabbat, às vezes, na casa dele, mas não existe uma interação. Não é que eu batia papo, oi, Davi, tudo bom com Não, você? pelo contrário. Tipo, era o irmão, quando o irmão da Hannah, não posso te convidar porque meu irmão tá em casa. Mas você já conhecia ele? Conhecia a E você família. não tinha uma queda por ele antes? Ele sempre é bonitinho, né, Não, Davi? Mas, Não, Marcos, mas assim, eu não tô tava... perguntando. Mas não existe... Assim, pode Mas não ter uma tem- quedinha, mas eu tava com a minha cabeça em outro lugar. Eu nem ia É isso que eu- casar. Não alimenta porque Não vai ter não cria, não adianta nada. Não tem relacionamento. Com 17 anos, você Posso- gostar A de gente uma pode abrir menina... uma revista Capricho Agora, e achar o cara bonitinho, Ok, entendeu? posso fazer uma pergunta pesada? Pode. Estamos aqui já. Só se for pra Difícil. ele. É pra ele, não, é pra ele mesmo. Vamos agora lá. O homem, Vai. fala. o religioso, Sim. o praticante, como vocês têm privações sexuais, Sim. ok? Vou entrar numa coisa mais pesada, eu falei. E isso não leva vocês a resolver se casar mais rápido para poder quebrar essa barreira? Leva. O mais rápido é mais cedo. Não quer dizer... Não quer... Mais cedo Mas- e casar porque... Não, necessidade, assim... Físicas, Não chega A tanto. verdade é a seguinte, existe um preparo. Até hoje em dia, existem preparos melhores, cada vez eles estão melhorando nessa conversa com os jovens de como você escolher, como você saber o que você quer. Porque uma das coisas mais difíceis no mundo é alguém chegar pra você, o que você quer? O que você quer da sua vida? É difícil você responder essa própria pergunta. Exato. Então, como você se prepara na cabeça... a lista de coisas que você quer é uma época muito egoísta. Você tem que querer o que você quer mesmo. E se a outra pessoa tem uma coisa que não tá te agradando, você já corta. Então, existe esse preparo para sair de Shidduch. Não é que acaba na Desculpa, na Yeshiva ele teve, no seminário eu tive, tem conversas, hoje em dia tá melhorando, porque realmente tá faltando ainda essa conversa. E o homem e nem a menina não vão se casar, deixar o encontro mais curto, porque existe sabem-se do peso que é uma escolha dessa pro futuro. O divórcio não é uma coisa tão simples no judaísmo, então é uma coisa pensada, é uma coisa preparada. Casa-se cedo, sim, com 22, 23 anos, um dos motivos pode ser esse também, porque deixar por mais tempo não vai acontecer, mas existe um preparo, sabe-se do peso de um casamento, não é uma brincadeira de criança. Os jovens, além de tudo, na nossa educação que a gente tem de yeshiva e seminário, de todo esse processo, a gente tem uma educação mais pesada, baseada em valores, em vida, mais do que química, física, geografia. A gente discute isso muito desde jovem, as crianças que vão para uma escola religiosa, elas já discutem esses valores, eles já têm noções de coisas que os jovens só vão ter quando tiver seus 30 anos no mundo, depois da balada, que resolveu, agora eu vou me acalmar porque meus amigos estão se casando. A gente já existe esse peso de como eu influencio no mundo, qual é o meu papel no mundo. A gente já conversa com os nossos filhos, qual é o seu papel no mundo? Então, já é um pouco mais amadurecido, não são crianças se casando. Então, respondendo a sua pergunta... Deu pra... Eu me Com prolonguei. certeza. Perfeito. Então, é mais cedo. Sim, 22, 23 é uma idade mais cedo. Nós também, assim, acreditamos muito, temos essa fé, que muitas pessoas acham que você vai primeiro construir a sua vida para depois fazer uma família. Certo? Ou se seja, garantir financeiramente. você vai se garantir financeiramente para depois pensar em ter filhos e casar, etc, né? A gente não tem essa, né? É outra realidade. A gente acaba casando, os pais ajudam, sim, no casamento, pagar o casamento, etc. A E comunidade a ajuda. comunidade ajuda, que nem todo pai tem, às vezes, nessa. A comunidade ajuda porque enxerga como um objetivo de vida. Então, assim, se alinham. Essa semana, eu conversando com a nossa filha mais velha, que já tem quase 15 anos. Então, falando pra ela, e aí? Você quer casar? Você quer fazer o quê na vida? Não, assim, numa boa, na mesa, rindo. Eu quero construir uma família. Mas e quais são os seus ideais? É um papo que é recorrente. É um papo que a gente tenta colocar para que o jovem, ele saia dele essas respostas. O que eu tô fazendo nesse mundo? Você veio pra cá pra quê?
Menina, quer casar? Casar pra quê? Você ter uma família. Qual o seu objetivo no mundo? Ser só a esposa? O Rebbe, inclusive, né, na nossa região, momento rabado, o Rebbe era muito feminista. Hoje em dia, é muito. O Rebbe, ele fazia encontros para mulheres. As mulheres são líderes. Só para as Rabá. mulheres. Porque as mulheres também têm que ser líderes. Isso não é qualquer movimento que tem isso. Você não vai encontrar muitos rabinos que vêm com as esposas aqui se não for do nosso movimento. Você vai encontrar, mas assim, menos. Porque o Rebbe tinha as mulheres têm um papel especial nesse mundo e é um dever elas influenciarem os outros por serem mulheres, da maneira que a mulher sabe influenciar, que o homem pode até tentar. Que é nutrir, a mulher nutre. O homem é assim, a mulher tem uma visão mais ampla. Mas você entende, tudo isso é para explicar que assim, o casamento, né, tem princípios que se juntam, ou seja, para o mesmo propósito. Isso é que o casamento. Então, voltando só naquele caso do quarto encontro. Na verdade foi segundo, mas tudo bem. Aí a gente falou. Eu liguei pro Abino Shammai, acho que minha mãe ligou pra sua mãe, não sei, e perguntou: e aí, a Mariana vai continuar saindo com o Davi? Porque ficou decisivo. A gente ficou nessa. Você vai querer ser uma mulher de rabino ou você vai querer casar com um businessman? E aí ela falou: não, eu topo. E a gente saiu. E continuou aí. Foram 5 encontros. Estão aqui quantos anos depois? 15 anos e meio, quase 16 anos. 16 anos depois, já com o 7º filho chegando. Já quase no 7º. Então você não teve ano que você não estivesse grávida? Não. Eu tive minha filha logo um ano depois os meus primeiros 3, sim, foram assim, um atrás do outro. Tanto que agora é uma escadinha, que é 14, 13 e 12. Aí depois eu tive uma menina, fiz uma pausa de 3 anos, tive uma menina, depois eu tive gêmeas. Eu tenho gêmeas de 5 anos. Gêmeas. E agora a gente tá se aventurando pela 7ª vez. E você não sabe se é gêmeos ou não, é um só. Agora primeira um só. coisa que a gente foi pra ser gêmeos. Agora um só. Olha, gêmeos. É muito fofo gêmeos, né? Mas não muito fofo. A gente tá numa fase muito gostosa. Já temos nossas gêmeas. Já foi essa bênção. Mas toda hora gêmeo também não dá, né? Só uma coisa que eu queria só finalizar em questão, que eu sei que já passou do tempo, sobre casamento, que é uma coisa também que a gente aborda muito com os jovens, que justo que o que a gente mais aborda nas nossas aulas é isso, de quais são a missão deles no mundo, deles pensarem, refletirem. Que você fale, porque vocês vão usar essa gravação e nós também vamos usar essa gravação, não só na divulgação da Faculdade do Líder, como no meu Insta, isso é uma coisa importante. Ótimo. Quando a gente casa, existem 2 coisas diferentes, que é o amor e a paixão. É muito importante ter a atração no início, ou quando você sai com um casal precisa ter atração. Mesmo você falar, é muito religioso, não, mas precisa ter atração, porque ela faz parte do ser humano. A gente tem uma alma animal, precisa ter atração, mas isso é a paixão. A paixão, ela é fogo, ela consome, ela é aquela coisa ardente que você quer estar perto da pessoa. Mas o amor, ele é sereno, você constrói. Então, o que as meninas mais se chocam quando eu converso com elas sobre isso é que você não casa amando. Eu falo pra elas, vocês não amam os namorados de vocês, porque isso não é o amor verdadeiro, isso é paixão. O amor você constrói no seu primeiro desafio como casal, e você vai construindo ano por ano, e aquele amor que você não precisa estar toda hora agarrado, você tá tranquilo de estar junto, ou de saber que a outra pessoa tá lá, do respeito. Então o casamento judaico é muito baseado nisso, a gente tem essa noção, você tem a paixão, e a paixão apaga. Mas o amor, você vai sempre ter atração. Se você tem um amor sólido, você sempre vai ter atração. E não importa como tua esposa vai estar, como teu marido vai estar barrigudo, tua esposa vai estar pós-parto, que ela carregou uma vida. Isso não muda. Mas a paixão, ela vai, volta de novo, vai de volta. Mas o amor, ele é constante. Ele é sereno e tranquilo que nem água. Muito lindo. Muito eu queria só voltar em um comentário que vocês fizeram, que vocês disseram que pergunta para a filha, né, que vai fazer 15 anos, e aí, qual o seu propósito? Um ponto, assim, que eu sempre comento, que eu sempre identifico, é o quanto algumas coisas não são ditas. Sim. Principalmente dentro das famílias, o quanto as coisas não são ditas, não são faladas, não são ensinadas. Então, assim, desde qual que é o teu propósito? Até, vamos observar, será que isso que você está fazendo é certo? Será que essa decisão é... Esse direcionamento, parece que ele está se esfriando, né?
Tá se esfriando, porque já é difícil nós mesmos, né? Já é difícil. Acho que pra mulher... Eu acho que eu responderia da seguinte forma. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu, um rabino, a diferença entre existir e viver. Boa, essa é boa. Né? Uhum. Qual a diferença entre existir e viver? Marcos, qual a definição de existência? A pessoa existe, a pessoa ocupa um espaço. A pessoa vive, ela vive por uma razão. Ok? Muitos adolescentes, muitas crianças... E adultos também. Adultos, alguns também, ok? Eles existem. O que significa isso? Eles não estão trabalhando. Eles não estão... assim, o que se espera? Estão indo para a escola. Ok, isso é viver? Não. Ele tem que tirar uma boa nota porque precisa fazer de ano. Então, assim, existir significa você simplesmente estar querendo sobreviver. Então, você está lá, administrando sua vida, etc. Você pergunta para um jovem, e aí, o que você quer da sua vida? Eu quero ficar de boa. Você não me incomoda. TikTok. Não me incomoda. Deixa eu aqui no meu celular, no TikTok, no Instagram. Sabe? Pai, aí o pai pega no pé, eu te odeio, entendeu? O jovem está existindo. No momento que nós, pais, vivemos com um propósito, nós conseguimos passar para os nossos filhos essa vivência. Ou seja, no momento que eu falo para minha filha, filha, por que você veio para esse mundo? Já pensou nisso? Aí ela falou assim, você quer que eu responda para servir a Deus, né, pai? Mas não necessariamente Mas é eu isso. falei assim, não é que eu quero que eu responda, eu quero que você, pelo menos pense nesse assunto. Para que você veio para esse mundo? No momento que a pessoa ela encontra o porquê de viver, ela é feliz, ela é bondosa, ela tem... Você me entende? Normalmente é servir ao próximo. Eu acho muito legal que vocês trabalham com jovem. Agora eu vou... Então eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Então é assim, assim que você consegue passar para os jovens, a Mariana falou algo muito, muito bonito e muito importante. Se nós estamos vivendo o dia a dia, até eu botei no meu Instagram recentemente, existe uma diferença entre você falar para o seu filho, vá lá e faz. Você está empurrando o seu filho, vai menino, faz. Vai menina, faz aquilo. Outra coisa é você levar. Você empurrar e você levar. Quando você leva o seu filho para fazer alguma coisa, para uma sinagoga, você leva o seu filho para fazer uma boa ação, ele está lá fazendo e ele faz com prazer. Todo dia perguntando para mim, como é que você coloca os teus filhos no Instagram? Eles gostam de fazer vídeo? Meus filhos nunca... não vão entrar no Instagram do meu pai para fazer algum vídeo. Eu falei, eu tento passar para eles que o que eu faço, eu não estou fazendo para aparecer, para ser famoso. Eu estou querendo influenciar... Servir os outros. Servir os outros. Isso eu te entendo bem. E no momento que... Você faz exatamente isso. Então, no momento que eles veem que eu tô lá, e eu tô fazendo, etc. Outro dia, o meu filho mais velho, que é mais... Eu não gosto muito é mais, assim, envergonhado. Ele falou assim... Tati, me chama de Tati, que é pai. O porteiro da minha yeshiva disse que adora os seus vídeos. Que ele deixa ele muito feliz. Eu falei, tá vendo, Yankee? Eu também. Tá vendo, Yankee? É isso... Eu não tô querendo ser o bonitinho aparecendo lá, ou quer dizer, fazer palhaçada. Eu quero passar essa mensagem. Eles veem os pais querendo fazer isso, eles Servir falam os assim, outros. Eu aprendo muito nos teus vídeos. Lindo. Sabe? Parabéns pelo Obrigada. trabalho, parabéns Obrigado pela por vocês família. terem Obrigada. vindo. Por mais um. Se Deus Obrigado quiser. por vocês terem aceito mais Muito uma. obrigada. Vocês deixaram uma Prazer. mensagem e coisas tanto no business como no Muito obrigada. familiar. Obrigado mesmo. Obrigada a Obrigada. vocês. Prazer foi nosso. pelo Obrigado. convite.